já na presença de Deus, a gente fazer o nosso culto, é o hábito que a gente tem aqui em casa, desde pequenininha, você sabe. Bora, bora. Olha, filha. Cadê a Bíblia? Pega as Bíblias, ó. Você entende, né, meu amor? Quando a gente começa o dia, já fazendo nosso culto, já estudando a Bíblia, a gente passa um dia na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não tem maneira melhor de começar o dia. Por mais que você queira dormir até 9 horas da manhã. Você está onde? Posso ver toda a Bíblia? Salmo 61. Isso. Vamos fazer uma oração primeiro. E aí, Portela, grande amigo. Só que você tá aí. Mas cadê mais colegas? Bom, a galera tá chegando, né? A gente marcou, acho que daqui a pouco ele chega. E aí, como é que são as coisas? Mas aí na rotina, né? Tem que. Mais ou menos. O Igor tá. Ah, o pessoal aí. Ah, E aí, gente, beleza? Vamos chegando. Tudo bom, Igor? vai. Tava falando aqui com o Portela, perguntando como é que nós temos se tá uma rotina, o negócio tá meio sem graça. Realmente está difícil mesmo no lado espiritual. Tipo assim, lá em casa, o pessoal faz culto toda manhã, mas é tão cedo, mas tão cedo. Imagina acordar todo dia, 6:30 da manhã, eu não aguento. 6:30 da madrugada. Vai ficar. Tipo assim, eu só admito isso um pouquinho, né? Aí não dá. Ó, embora lá em casa tenham desenvolvido assim alguns hábitos saudáveis, eu nunca participei de nada. Eu não consigo acordar cedo, não gosto. Agora sim, minha semana tá complicada. Pensa, já venho tendo algumas semanas difícil. Sem oração, sem Bíblia. Em todos os sentidos, tá ruim mesmo. Não sei você, eu posso falar comigo. Não está tão diferente, não. Ultimamente eu tenho discutido meu tempo mais com videogame do que com a Bíblia. Obrigado. E aí, pessoal? Bem, Vocês estão com essa cara tão triste, tão desanimados. O que é que aconteceu? Porque aqui tá todo mundo meio que a semana foi horrível aqui. E todo mundo, eu posso dizer, fraco na fé, né? Todo meio distante de Deus. Eu, por exemplo, eu fui meio no teatro de ter o culto matutino. Cada um faz o seu canto, minha mãe faz no quarto dela, cada um faz o seu quarto, enfim, no dia que dá, ela faz. Ô, gente, pois lá em casa, todos os dias nós fazemos o culto, bem cedinho. Uma vez que eu fico relembrando, a mãe fica me chamando, mas eu me sinto tão bem, o dia corre tão tranquilo. É buscar a Deus. Esse hábito de buscar bem cedinho tem tornado mais próximo dele, eu sinto mais feliz. Devemos cultivar esse hábito, Deus vai nos dar forças. quero saudar a todos com uma boa noite. É bom poder estar aqui com vocês. Estamos em nosso 6º encontro, não é isso? Participando desse projeto, desta série especial, intitulada Cotidiano. Como temos dito, é nosso propósito entender algumas coisas que acontecem em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, e aprender importantes lições com aquilo que está em nossa volta.
Hoje teremos um tema interessante para apresentar para vocês, e o título já está aqui sendo projetado. Hoje estudaremos sobre o loop do hábito, ok? Falaremos um pouquinho sobre essa questão do hábito. Por exemplo, quando você hoje acordou bem cedo, qual foi a primeira coisa que você fez? Você consegue lembrar? Não? Você saiu correndo para o chuveiro, checou seus e-mails, ou a primeira coisa que você fez foi acessar uma rede social? Escovou os dentes? Qual foi o sapato que você calçou primeiro, o direito ou o esquerdo? No seu almoço, o que foi que você comeu? Salada, hambúrguer ou nada disso? Vocês sabem que a maioria das escolhas que fazemos em nosso cotidiano parecem ser fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. São hábitos. De acordo com um artigo que foi publicado por um pesquisador de uma universidade americana chamada Duke, cerca de 40% das ações que as pessoas realizam durante o dia não são decisões de fato, mas são hábitos. Existe uma frase que eu quero compartilhar com vocês que fala assim, olha só, toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de um conjunto de hábitos cotidianos. É por isso que temos um hábito todas as vezes que uma decisão nossa ou uma escolha, ela se torna em um comportamento automático. Ou seja, quando estamos habituados, nós passamos a agir de forma mecânica, com o mínimo de ponderação possível. É certo que há momentos na vida em que todos nós decidimos conscientemente o que queremos. Quando acordamos, a primeira coisa que iremos fazer, o que iremos comer, quando sairemos para correr. Mas sabe, amigos, depois nós paramos de fazer escolhas, porque estas decisões ou estas escolhas se tornam em um comportamento automático, ou seja, se transformam em hábitos. Nas últimas 2 décadas, neurologistas, psicólogos, mas também sociólogos, eles começaram a entender como é que os hábitos funcionam. E sabe de uma coisa? Embora isoladamente eles pareçam ter pouca importância, com o passar do tempo os hábitos exercem uma forte influência, um forte impacto sobre a sua saúde, sobre a sua produtividade, também sobre a sua estabilidade financeira e, por fim, sobre a sua felicidade. Por que é que tem tantas pessoas que têm dificuldades de mudar seus hábitos? Enquanto que, por outro lado, parece que há outras pessoas que conseguem mudar seus hábitos da noite para o dia, não é? Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Romanos. Esse texto é quase que um desabafo de um homem muito conhecido na Bíblia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele lutava contra seus maus hábitos. E olha só o que ele diz em Romanos, no capítulo 7. Quando quero fazer o bem, não o faço. E o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. De repente eu estou falando com alguém nesta noite que luta contra seus maus hábitos. Hábitos que puxam você para baixo e isso acaba incomodando você. Na verdade, existem hábitos bons e hábitos ruins. Os hábitos podem ser tanto uma maldição, quanto também um benefício para todos nós, simplesmente porque os hábitos eles nunca desaparecem completamente das nossas vidas. Vocês sabem que os neurologistas, eles descobriram que os nossos hábitos, eles ficam guardados ou codificados em uma parte do nosso cérebro que é conhecida como gânglios basais. Esses gânglios basais, eles são como uma espécie de HD de um computador, onde fica tudo armazenado ali. E se os nossos hábitos, eles não ficassem armazenados ou guardados nos nossos gânglios basais, a nossa vida ficaria muito mais difícil. Sabe por quê? Porque todos os dias você teria que reaprender a dirigir seu carro. Todos os dias você teria que reaprender o caminho de volta à escola ou à faculdade. Mas, na verdade, há muitos jovens aqui que não fariam questão, talvez, de reaprender esse hábito, né? Todos os dias nós teríamos que reaprender uma série de coisas. Eu sei que há muitos também que ficam torcendo para que os gânglios basais do seu chefe, do seu patrão, dê uma pane, somente para que ele esqueça o hábito de pegar no seu pé. Mas os gânglios basais é ali que fica armazenada ou armazenados os nossos hábitos. O problema
é que o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre os bons e os maus hábitos. Por isso, se você tem um mau hábito, ele fica ali à espreita, pronto para reaparecer a qualquer momento. Foi por essa razão que Davi, ele fez uma oração sincera a Deus. E ele disse o seguinte, presta atenção, no Salmo 51, versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, disse Davi, e o meu pecado sempre me persegue. Veja as palavras de desespero deste homem. Talvez você esteja também sofrendo a perseguição de um hábito pecaminoso. Quem sabe eu esteja falando com alguém que sofre com o hábito da pornografia, drogas, prostituição, ou simplesmente o hábito de não confiar inteiramente em Deus. Eu quero compartilhar uma frase com vocês que diz assim, os hábitos, eles não são inevitáveis, mas eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Em outras palavras, os hábitos, eles podem ser transformados. Mas a grande pergunta é, como estabelecer hábitos saudáveis? E como transformar hábitos que são nocivos em hábitos que tragam benefícios para as nossas vidas? Eu quero apresentar aqui para vocês nessa noite 3 conceitos importantes a respeito desse assunto. E estes conceitos eles foram retirados de um livro chamado O Poder do Hábito. A maioria das pessoas gostariam mesmo de saber a fórmula mágica ou a fórmula secreta para transformar os seus hábitos de forma repentina. Mas isso não é possível. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas do MIT, o MIT é uma sigla que significa Instituto de Tecnologia de Massachusetts, descobriu por meio de experiências o que eles chamam de loop do hábito. E o que seria esse loop do hábito? A palavra loop é uma palavra inglesa que significa anel ou aro. Neste caso, seria o ciclo ou o anel do hábito. De acordo com esse instituto, um hábito é formado quando ele passa por 3 estágios que formam então um ciclo, um anel. E vamos aprender qual é esse ciclo, tá bom? E o primeiro aspecto, o primeiro conceito importante que eu tenho para apresentar diz respeito à rotina. Se você quer formar um novo hábito ou transformar um hábito nocivo em um hábito que traga benefícios para você, é importante que você identifique uma rotina adequada. Nem todas as pessoas gostam de rotina, não é? Mas as rotinas, elas são importantes para suplantar velhos atos nocivos em hábitos que tragam benefícios para todos nós. A rotina tem a ver com tudo o que você faz em seu cotidiano. Portanto, ela torna-se parte do seu comportamento, já que a rotina ela está no centro do loop do hábito ou no centro do ciclo do hábito. Então, olha, muitos dos nossos hábitos, eles são formados sem a nossa permissão, simplesmente por causa dessa palavrinha aqui. A rotina, conforme diz aquela frase, é o aspecto mais óbvio, é o comportamento que deve mudar para substituir os velhos hábitos pelos novos. É por isso, queridos, que pesquisadores das mais conhecidas universidades americanas, como Harvard, Yale, Princeton, eles descobriram que empresas e instituições estão estudando a ciência dos hábitos somente para atrair mais os seus clientes. Somente para vocês terem ideia, estudos revelam que, de um modo geral, as famílias elas não desejam comer fast food regularmente. Acontece que um padrão de uma vez por mês torna-se em um padrão de uma vez por semana, logo esse padrão passa então a 2 vezes por semana. Não demora muito até que nossos filhos estão ingerindo uma grande quantidade de hambúrgueres e fritas, que fazem muito mal à saúde. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, mas não é por acaso que as lanchonetes McDonald's, Subway, entre outras, preservam ou padronizam a arquitetura das suas lanchonetes. Padronizam, inclusive, aquilo que os seus funcionários falam para os seus clientes. Porque o que eles mais desejam é criar uma rotina de compra. Então não são, queridos, os bons hábitos, mas sim os maus hábitos que necessitam ser suplantados e ser mudados. E eu quero mostrar para vocês um exemplo bíblico de como uma rotina pode transformar ou mudar um hábito nocivo. A Bíblia fala sobre o povo de Israel. A Bíblia diz no Antigo Testamento que este povo estava saindo do Egito e estava indo em direção a uma suposta
que manava leite e mel. Acontece que no deserto, enquanto eles caminhavam, eles desenvolveram uma rotina e passaram então a ter o hábito da insatisfação e da desconfiança. Eles foram então até Moisés e a seu irmão, e eles disseram o seguinte: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. É o que está escrito em Êxodo, no capítulo 16. Como lidar com uma multidão faminta em um deserto, cujo hábito era o da murmuração, desconfiança e insatisfação? O que fez Moisés? Ele disse: vocês não estão murmurando contra nós, e sim contra o Senhor. E foi por essa razão que o Senhor prontamente tomou uma providência, e sabe o que foi que ele fez? Ele deu para o povo uma nova rotina, para que os seus hábitos fossem mudados. E que rotina foi essa? Deus disse: vou fazer chover pão do céu, o conhecido maná. E o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Todos os dias, os pais, todos os dias, os filhos, deveriam sair para colher o maná. E se algum deles quisesse bancar o espertinho e guardasse o maná para o outro dia, sabe o que acontecia? Ele se estragava. O povo tinha então que fazer disso uma rotina, porque somente assim eles iriam ter o hábito ou aprender o hábito de confiar e depender de Deus. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que esteja mesmo precisando desenvolver o hábito da confiança em Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir uma rotina adequada. Identifique uma rotina, para que somente assim você possa desenvolver esse hábito em sua vida. Ok? A Bíblia fala também sobre alguns hábitos da vida de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar um com vocês. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, olha só. Estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Jesus ele tinha um ofício, uma profissão. Ele sabia construir móveis. Mas no sábado ele não era visto na sua oficina. Ele costumava ir à igreja, à sinagoga da sua época, para adorar ao seu Pai e para ler as Escrituras. Se você quiser, você pode manter em sua rotina algumas disciplinas espirituais, como ir à igreja, estudar as Escrituras, orar. Eu creio que desta forma você poderá criar, quem sabe, ou formular o hábito de confiar em Deus. Vamos para o segundo conceito, então. Para criar novos hábitos ou reformular antigos hábitos, é necessário que você experimente isso com recompensas. E o que seria isso? Bem, o que motiva um pai de família a preservar o hábito de trabalhar durante 30 dias, durante o mês inteiro, é a recompensa que ele receberá no fim do mês. E eu não estou me referindo ao salário mínimo. Mas essa recompensa ela pode ser uma compensação emocional ou até mesmo um sentimento de orgulho por ter feito algo importante, algo de valor. O que motiva os jovens a frequentar academias de musculação ou ginástica é a recompensa de receber algumas doses de endorfinas em seu organismo. Afinal de contas, isso faz com que a pessoa se sinta realizada e com bem-estar. Outra coisa, o que motiva a dona de casa a preservar o hábito de limpar o seu lar é a recompensa de ter o ambiente do seu lar, da sua casa, o ambiente doméstico sempre limpo. As recompensas, elas são importantes. E aqui diz o seguinte, olha só, as recompensas ajudam seu cérebro a saber se vale a pena memorizar um hábito específico para o futuro ou não. Aqui está a importância das recompensas. São elas que ajudam você a gravar determinada rotina como um hábito na sua memória, nos gânglios basais ou não. Você compreendeu isso? É por isso que as recompensas elas são importantes. E sabe por que as recompensas elas são tão poderosas? Porque as recompensas elas funcionam como resposta aos anseios humanos. Você entendeu? Eu creio que se não todos, a grande maioria aqui possui o hábito de escovar os dentes, quem sabe 3 vezes ou muitas vezes por dia. E se você faz isso, você deve dar graças a um homem chamado Claude Hopkins. Não foi esse homem quem inventou o creme dental, mas ele inventou um anseio.
Quando os primeiros cremes dentais eles surgiram nos Estados Unidos, apenas 7% da população americana possuía um tubo de pasta no armarinho do seu banheiro. Mas depois que Hopkins lançou uma campanha publicitária na TV, esse número saltou para mais de 65% e se espalhou o mundo afora. E o que foi que ele fez? Bem, após estudar vários livros técnicos sobre saúde dentária, ele descobriu que todas as vezes que as pessoas escovam os dentes, elas querem receber como recompensa a sensação de que sua boca de fato está limpa. Acontece que até aqueles dias, diferente do creme dental que Hopkins estava apresentando para o povo, os outros cremes dentais eles não possuíam aquela sensação de ardor e frescor que os cremes dentais de hoje possuem. Já o creme dental, o tubo de pasta que Hopkins estava apresentando para o povo, possuía ácido cítrico, óleo de hortelã e outras substâncias químicas que faziam com que as pessoas sentissem aquele ardidinho na boca. E elas associavam isso com limpeza. E foi por essa razão que ele faturou mais de $1 milhão. Os cremes dentais não precisam disso. Mas eu e vocês ansiamos por isso. Precisamos sentir que a nossa boca realmente está limpa. Você entendeu isso? São anseios. Tudo o que nós queremos é um sinal que sirva como um indicador de que nosso hábito está sendo recompensado. Você sabe que tem muitas mulheres, se não todas, que gostam de comprar aquele perfumador de ar, não é? E sabe por que muitas delas possuem o hábito de utilizar esses perfumadores de ar? Talvez você, amiga, utilize esses perfumadores de ar e não sabe nem o motivo, não é? Eu sei que algumas fazem isso por causa das meias dos seus maridos. Do chulé, não é? Mas sabe por quê? Sabe qual a razão? As mulheres, elas quando limpam a sua casa, elas anseiam que o cheiro da sua casa seja compatível com a aparência que a casa tem. Ela vê a casa limpa, e qual é o seu anseio? Que o cheiro seja compatível com a aparência. É por isso que você usa, mulher, o perfumador de ar. Anseios. Vocês compreenderam? As recompensas, elas são respostas aos anseios. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que os nossos hábitos, eles só serão de fato memorizados ou preservados à medida que nós tomamos consciência das recompensas que nós receberemos. E foi por essa razão que, para facilitar a nossa vida, Deus ele deixou algumas pérolas na Bíblia, entre as quais eu quero compartilhar duas com vocês. Por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz: mostre-se fiel, até mesmo quando estiver enfrentando morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Deus simplesmente poderia pedir para você perseverar. Deus simplesmente poderia pedir para você ser fiel. Mas não, Ele sabe da nossa estrutura, conhece como nós somos. E por essa razão, quando Ele pede para você perseverar, e quando Ele pede para você ser fiel, logo em seguida Ele mostra a recompensa. Ele diz que se você fizer isso, você será salvo. Você receberá a coroa da vida. E o terceiro conceito importante é: descubra a deixa. Descubra a deixa. O que isso significa? Veja que as rotinas, elas são responsáveis pela formação do hábito. As recompensas fazem com que este hábito, essa rotina, seja memorizada. Mas as deixas também faz parte de um dos estágios do loop, ou ciclo do hábito. E as deixas nada mais são que estímulos. As deixas, elas servem como estímulos que mandam seu cérebro entrar no modo automático. Ou seja, as deixas indicam qual hábito você deve usar. Ultimamente, por exemplo, eu tenho acordado mais cedo do que eu costumo. Eu gosto de dormir, irmãos. Mas agora na minha casa eu tenho uma deixa, um estímulo. É um despertadorzinho chamado Apolo Emanuel, o meu filho. A minha esposa, ela dorme muito mais do que eu. Mas ela agora tem um estímulo, uma deixa, que tem feito com que ela se habitue a acordar toda madrugada.
Você sabe que para um fumante, de repente, uma deixa, um estímulo para que ele fume é ver um maço de cigarro ou, quem sabe, tomar uma xícara de café. Isso porque as deixas, geralmente, elas estão associadas a 5 coisas. A um lugar, a um horário, a um estado emocional, a uma outra pessoa, ou se não, a uma ação. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência de uma loja de pães que existe lá nos Estados Unidos, chamada Cinnabon. A Cinnabon ela é especializada em vender pãezinhos de canela. Geralmente as lojas que vendem alimentos nos shopping centers, como é que eles fazem? Eles geralmente se concentram em uma praça que nós conhecemos como Praça da Alimentação, não é isso? Mas os executivos da Cinnabon, eles tiveram uma ideia. E a ideia deles é a seguinte: eles sempre posicionam as suas lojas em um outro lugar que não seja a Praça da Alimentação. De preferência em um corredor. Sabe por quê? Porque eles querem que o cheiro dos pãezinhos se espalhe pelos corredores. De modo que isso estimule as pessoas a desejar inconscientemente a comer um dos pãezinhos de canela. E é claro, se eles estiverem localizados com o quiosque deles dentro da praça da alimentação, haverão outros aromas concorrendo com o aroma deles. Vocês compreenderam? Estímulos são as deixas. E eu quero compartilhar uma frase com vocês que diz assim: descobrir a deixa é o primeiro passo no treinamento de reversão de hábitos. Se eu estou falando com alguém que tem um mau hábito, você quer mudar este hábito? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a deixa. O que estimula você a fazer o que você faz. Você entendeu? Uma certa vez um rapaz ele encontrou um dos seus companheiros e esse seu companheiro ele estava escrevendo algumas coisas em um bloco de anotações. E esse rapaz perguntou para ele: o que é que você está fazendo? E ele disse: eu estou escrevendo as minhas memórias. E sem perder tempo ele disse: você já chegou naquela parte que eu te prestei R$500? Há pessoas que pedem emprestado e não devolvem. Há outras pessoas que estão habituadas a acessar sites pornográficos. Há outras que comem compulsivamente. O que essas pessoas precisam fazer é descobrir os estímulos, as deixas. De repente, aqueles que acessam sites indevidos fazem isso sempre que estão sozinhos, em um horário inadequado. Geralmente, aqueles que se alimentam compulsivamente fazem isso talvez por conta do seu estado emocional. A pessoa está ansiosa, ou quem sabe ela está nervosa com alguma coisa. Mas quando você descobre a deixa, você pode aprender aquilo que os terapeutas chamam de reação concorrente. Se você descobre a deixa, sempre que você ver esse estímulo, perceber a deixa, você pode escolher uma atitude diferente. Você pode se antecipar. Existe uma pesquisa que foi feita com alguns homens, alguns alcoólatras, que abandonaram o hábito ou este vício da bebida com o apoio dos Alcoólicos Anônimos. Essa pesquisa foi feita pelo grupo de estudos sobre álcool da Califórnia. E eles perceberam que diversas vezes os alcoólatras disseram o seguinte, presta atenção, eles disseram que identificar as deixas é importante sim para alterar o hábito da bebida. Mas se você quiser fixar um hábito, veja só, você descobrir a deixa é importante para você alterar o hábito. Mas se você quer fixar este hábito, você precisa contar com a ajuda de Deus. Foi o que estes homens disseram. Existe um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, onde se fala o seguinte: portanto, veja só, o nosso amor por Ele, ou seja, o nosso amor por Deus, vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Se é uma coisa que todos nós necessitamos e precisamos, é amar a Deus. E eu quero dizer para vocês que para nós fazermos isso, Deus já deixou a deixa, o estímulo. Talvez eu e vocês não fôssemos capazes de amar a Deus se nós não soubéssemos que antes de amá-lo, Ele nos amou primeiro. Ele nos conhece. Ele sabe que nós precisamos de estímulos. E foi por essa razão que, antes de tudo, Ele nos amou e provou isso. De que forma? Está aqui. No livro de João, no capítulo 3, verso 16, existe um texto clássico, um dos mais conhecidos da Bíblia. Na verdade, os especialistas dizem que se toda a Bíblia fosse perdida
e você guardasse esse texto, você teria o Evangelho em miniatura. E lá está escrito: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Você nem havia nascido ainda, você não existia. Nós não estávamos ainda neste planeta, e mesmo assim a Bíblia fala que Deus já havia nos amado. Isso por si só serve como uma deixa, como um estímulo, como uma motivação, para que de fato, como diz esse texto, possamos crer no Filho de Deus e por fim receber a salvação. Isso não é importante? Sabe, queridos, se você precisa de um estímulo para amar a Deus, para criar o hábito de confiar nele, esse estímulo, esta deixa, tem um nome: Jesus Cristo. Mas o que você precisa fazer é fazer com que Jesus participe da sua rotina. Você precisa desenvolver o hábito de estar com Ele, de confiar nele, mesmo quando os seus recursos se esgotaram, de confiar nele quando os outros esqueceram de você, confiar nele quando você se sente fraco. E se você fizer isso, você também receberá uma recompensa. A Bíblia fala assim: todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. É a recompensa que todos nós queremos, não é? Sermos salvos, receber uma vida com consequências eternas. Vocês se lembram da experiência de Paulo? Se recordam da experiência de Davi? Homens que sofriam porque maus hábitos perseguiam sua vida. E talvez eu esteja falando com pessoas que são tão humanas quanto foram aqueles homens, e que sofrem com maus hábitos que perseguem você. Mas através desses conceitos que nós vimos nessa noite, desde que desenvolvamos o hábito de confiar em Deus, Ele nos recompensará, por fim, com a salvação. A Dani irá cantar um hino nesse momento. Eu gostaria que, enquanto ela canta, se você quer dizer para Deus: Senhor, me ajuda. Eu tenho maus hábitos, quero vencê-los, mas ao mesmo tempo eu quero suplantar estes maus hábitos por hábitos saudáveis, principalmente pelo hábito de te buscar e confiar em Ti. Se você tem esse desejo, enquanto ela canta, você pode ficar em pé e fechar seus olhos, refletindo na letra do hino e orando também. Onde nunca deve vir a me dar.
Obrigado, eterno Deus, por esta noite. Obrigado pela reflexão. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a identificar as deixas, os estímulos que nos conduzem a hábitos negativos. Mas ao mesmo tempo que possamos nos apropriar destes conceitos para nos habituarmos e para preservarmos a rotina, na rotina de ter ao Senhor Jesus Cristo conosco constantemente. Que o Senhor abençoe teus filhos. Que o Senhor nos forneça e nos conceda uma semana cheia de vitórias e bênçãos. Somos agradecidos ao Senhor também por mais um ano, ou melhor, pelo primeiro ano de batizado que o Senhor concede ao nosso amigo e irmão Elinho, que está aqui entre nós. Que o Senhor o abençoe, bem como todos aqueles que estão aqui, que são cristãos e que levam a sério, ó Deus, o propósito de te seguir. Que o Senhor continue nos guardando. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te louvamos por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.